Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Conversar, que hoje vai abordar o trânsito de Santa Catarina. Todos os anos, centenas de pessoas perdem a vida em acidentes. O mais preocupante é que 95% deles são provocados por imprudência dos motoristas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas, falta de uso do cinto de segurança, entre outros. Vamos dar um panorama da situação no estado e mostrar de que forma a sociedade pode sim contribuir para um trânsito seguro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TV AL. E para falar sobre o tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Vamos Conversar o Atanir Antunes, ele que é presidente do CETRAN de Santa Catarina, o Conselho Estadual de Trânsito. Ele também é especialista em trânsito. E Manuel Fernandes, superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Atanir, Manuel, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. É um prazer conversar com vocês. Para mim é um prazer também aqui com o meu amigo Antunes, né, para a gente estar conversando sobre esse tema que é importante demais, né? E olha, Rafaela, quando eu recebi o convite, para mim eu não entendi como um convite, eu entendi como um chamado, porque sempre que nos chamam para falar de trânsito, para mim é uma obrigação, porque nós trabalhamos, nós vivenciamos o trânsito. Estar aqui com você e com o Manuel para falar sobre esse tema tão importante é uma honra realmente muito grande. Que maravilha, vamos bater um papo gostoso e levar informação de qualidade aí para o nosso público. Antes de começar com a primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para quem está nos assistindo, né? Que explicasse, por exemplo, o que faz o CETRAN, que órgão é esse. O Manuel vai falar um pouquinho do trabalho dele na Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar por você, Atanir. Que gosta de ser chamado por Antunes, né? Falo que sou Antunes porque vivenciei quase 30 anos na caserna militar, era assim que eu era chamado, então me acostumei com o sobrenome. Bem, o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN de Santa Catarina, é um órgão normativo e consultivo dentro do estado de Santa Catarina e hoje é o órgão máximo do Sistema Estadual de Trânsito. O que é o CETRAN? O que ele faz de fato? Nós somos um órgão conhecido como ser um órgão julgador de recursos de multa, de recursos de suspensão de carteira e também de cassação de carteira. Mas entre as várias atribuições que nós temos no CTB, que é o que é o Código de Trânsito Brasileiro, nós também temos a função de acompanhar e incentivar os órgãos de trânsito de Santa Catarina a fazerem campanhas educativas de trânsito. Então, embora essa tarefa nossa de julgar recursos tome muito nosso tempo, mas eu faço de tudo para estar presente por todo o estado de Santa Catarina, para acompanhar os órgãos e ver o que eles estão fazendo para prevenir sinistros, até você falou no começo da nossa conversa, acidentes de trânsito, e hoje esse termo mudou no Código de Trânsito, não é mais acidente, e sim sinistro. Então, o nosso trabalho, além de julgar recursos, também é acompanhar todas as atividades, as campanhas educativas de trânsito, para que nós tenhamos cada vez mais números menores no trânsito, seja de vítimas fatais, seja de lesionados. Então, esse é o nosso trabalho, e um trabalho muito gratificante. Só que é difícil, né? Ao longo da nossa conversa, vamos mostrar que esse é um trabalho árduo e dificílimo de ser concretizado. É desafiador, né? Mas é fundamental trabalhar a conscientização, né? A prevenção aos acidentes, ou seja, os sinistros, né? Sim, no decorrer da nossa conversa a gente vai falar sobre educação para o trânsito, sobre engenharia das vias, sobre fiscalização, porque são áreas que têm que ser trabalhadas. Muito bem. Manuel, fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu sou policial rodoviário federal desde 1994, né? 31 anos na Polícia Rodoviária Federal. Já fui chefe de delegacia por 9 anos lá na região do Alto Vale, em Rio do Sul. Eu entrei na polícia por lá, né? Fiquei 29 anos trabalhando naquela região. E em 2023, então, eu fui convidado para assumir como superintendente e estou como superintendente desde março de 2023. Então, o trabalho da Polícia Rodoviária, as pessoas veem a gente no dia a dia nas estradas, né? Mas a Polícia Rodoviária tem, então, a responsabilidade de garantir a fluidez no trânsito, né? Então, o nosso foco é garantir a fluidez e, ao mesmo tempo, a segurança, né, das pessoas que transitam nas vias federais, nas rodovias federais. Então, a gente tem a obrigação, a competência, então, de combater o crime que ocorre nas rodovias,
ao mesmo tempo, também se preocupar com a questão da segurança viária. E a gente faz um trabalho muito forte também na questão de educação de trânsito, né? Nós temos a nossa carreta Cinema Rodoviário, que a gente vem trabalhando em todas as regiões do Estado, né? Temos uma parceria com o Detran, no FETRAN, que está acontecendo agora, que é um festival de teatro, né? Então é uma parceria Polícia Rodoviária, Detran e algumas outras instituições. A gente tem também o projeto Educar PRF, que é um trabalho de formar os professores para que eles trabalhem a questão da educação de trânsito nas escolas, né? Então, só um pouquinho assim. Daqui a pouco a gente entra em detalhes desses trabalhos de educação aí que vocês fazem, do CETRAN também, a gente vai trazer aqui todas as informações. Então, só um pouquinho assim do que faz a PRF. Né? Que vai além do que a gente vê no dia a dia. Justamente. Não é verdade? E para começar, nós estamos então, né, em setembro, já estamos no segundo semestre de 2025, e eu queria que vocês trouxessem um panorama, um raio-x de como está a situação hoje no Estado, em termos de números de acidentes, feridos e mortes em Santa Catarina, e comparando já com o ano anterior. Como é que está isso? Os números de acidentes vêm crescendo, vêm diminuindo? Qual é a situação hoje? Quem quer começar? Eu acho que eu vou falar então pelas rodovias estaduais e nos perímetros urbanos, e deixar o nosso especialista aí das rodovias federais para falar sobre as rodovias federais. O ano passado nós tivemos em Santa Catarina, compilando os dados das rodovias estaduais, federais e também nos perímetros urbanos, nós tivemos lamentáveis 1.731 mortes perdidas em nosso estado. 1.731 mortes. O que dá praticamente 5 mortes por dia. É muita coisa. Porque só são computadas as mortes que ocorrem naquele momento, no fato. Não é feito um acompanhamento para vir, sei lá, 15, 20, 30 dias, ou 2, 3 meses, de pessoas que perderam a vida em decorrência do sinistro de trânsito. Mas então eu falo hoje certamente que 5 pessoas por dia perderam a vida em 2024 e estamos caminhando para chegar próximo ou talvez até passar esse número esse ano. O Manuel vai falar para nós aqui dos dados das rodovias federais, que são alarmantes também, mas dentro das cidades, nas rodovias estaduais, já está pegando o mesmo período do ano passado, já estamos com um número bem elevado em relação ao ano anterior. Então, realmente é muito preocupante a questão da mortalidade, do índice de mortalidade aqui em nosso estado. É isso, né, Maneco? Desculpa, Manuel, chama. É porque nós. É intimidade. Né? São colegas de trabalho. Colegas de trabalho, esse me perdoe, é nosso amigo Manuel. Tudo certo. Manuel, então, traz pra gente aí os números, por favor. Bom, vou pegar minha colinha aqui, porque. Pode pegar. Guardar tudo na cabeça é difícil, né? A memória não guarda tudo, né? Mas assim, esse ano, até. O dado que eu tenho é até 26 de agosto, fechando a estatística, né? Não dá da gente fechar no dia absoluto, porque tem alguns boletins ainda sendo fechados, então a gente só pega a estatística do que está fechado, né? Então, até 26 de agosto, nós temos aí um total de 5.228 sinistros nas rodovias federais de Santa Catarina, 5.947 pessoas feridas, 310 pessoas morreram. E como disse o Antunes, essas mortes são mortes no local. Se a gente for olhar aqueles que morreram um dia depois, algumas horas depois no hospital, uma semana depois, esse número é maior, né? E olhando para trás, aí 2024 fechou com 8.385 acidentes, né? Sinistros. Isso o ano inteiro e não o mesmo período? O ano todo. O ano todo. Não estou comparando aqui período, né? Trazendo o ano todo, né? Tivemos 9.539 feridos, e tivemos 415 mortos o ano todo, tá? 2023 foram 7.800, então, olhando nessa lógica... 24 aumentou bastante. Teve um aumento aí em 24. E como nós já temos aí, passando de 5.000... Em setembro? Começando em setembro? Né, o dado ali até 26 de agosto, então, vejam que pode ser, a tendência é que seja ou igual 2024 ou até ultrapasse isso, infelizmente. Possível, infelizmente. Então, foram 7.800 sinistros em 23, 8.610 feridos,
365 mortos, né? Então vejam que 24 já foi 415, né? Então teve realmente aí esse aumento de violência, né? Então a gente percebe que é muito acidente, é muita gente ferida, são muitas mortes, infelizmente. O que está na liderança do ranking de motivadores, de causadores desses sinistros? Em primeiro lugar, o que vem? Antes eu queria voltar nesse assunto aí Claro. da sinistralidade. Eu faço parte de um grupo lá no CONTRAN, lá em Brasília, estava lá ontem com um colegiado. Sou representante de Santa Catarina lá em Brasília, e nós trabalhamos o PENATRANS, que é o Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E o fato é que não é só o nosso estado, sabe, Rafaela? Isso está em todos os estados. Nós devemos estar, acho que, o quarto, quinto no ranking geral, né, Manuel, das mortes em Santa Catarina. Então isso realmente é muito preocupante. E como você falou, o que mais nos preocupa é a questão da velocidade, do celular e da embriaguez. Esses são os principais causadores de sinistro de trânsito que acabam ocasionando mortes. E para frente a gente vai explicar um pouquinho as razões que levam as pessoas a cometerem esses tipos de infração, que infelizmente elas estão aí causando números muito alarmantes para todo o Brasil. Você traz esses dados, né, dizendo que, em primeiro lugar, está o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante e embriaguez. São as mesmas causas dos acidentes nas rodovias federais ou muda um pouco, Muda um Manuel? pouco, né? Porque são características diferentes, né? Exatamente. Os números que o Antunes traz são números globais, né? Então, quando você foca só nas rodovias, pelas características que têm as rodovias federais, isso muda um pouco, né? Então, as causas principais extraídas do que, porque assim, isso é o que o agente, né, o policial, lá no local do sinistro, do acidente, ele constata e aponta aquilo como causa a partir do levantamento dele, né? Não quer dizer que seja exatamente aquilo, Sim, mas que é o seja que 100%, mas foi o que ele identificou naquele é o momento. que ele conseguiu identificar, né? Então nós temos reação tardia, ineficiente ou ausente do condutor, né? Ou seja, é a chamada falta de atenção, né? É 28% dos acidentes, entende? Então é a principal. Só que nisso aí pode ter junto aí o celular, entende? Porque a pessoa diz, quando eu vi aconteceu. Só que ele não disse que ele estava no celular, tá entendendo? Claro, Então, porque o policial não conseguiu identificar. como é que o policial E o motorista não vai como é que o dizer. policial vai dizer que era no celular se o policial não tem provas, né? E é raro a pessoa. Nos meus 29 anos de polícia no trecho atendendo, eu me lembro dos 2 casos que a pessoa admitiu. Eu estava no celular, me distraí, entende? E é raro, né, a pessoa distrair. Então, nisso aqui, pode ter muitos que era celular, que era outra coisa, né? Então, entra como reação tardia ou falta de atenção, né? O segundo é acessar a via sem observar a presença de outro veículo. A famosa cortou a frente de alguém, né? Entrou e não viu que estava vindo outro veículo. Então, esse representa 10% dos acidentes nas rodovias. O próximo é o condutor deixar de manter a distância de segurança. Fica ali colado Aquele no que outro. fica perto e não observa. Então, esse vem em terceiro lugar. A ingestão de álcool aparece em quarto lugar. Aparece em quarto lugar com 7%. Só que quando você vai para os acidentes que envolvem vítimas fatais, Os mais graves são aí você vê que tem a bebida envolvida. tem embriaguez envolvido, né? Então, ele não representa um grande número na totalidade, na globalidade dos sinistros, mas quando você faz um recorte e leva para a questão ali que o resultado teve morte, ele O pula álcool lá está para presente. perto de 50%. Entende? Então, acaba sendo muito grave realmente a questão da embriaguez. E aí eu quero focar um pouquinho na embriaguez, então, porque a gente vê que é um dos principais fatores, né, geradores de acidente no trânsito, seja em rodovias federais, estaduais, dentro da cidade. O que diz a lei com relação ao álcool e direção? A nossa legislação hoje, com relação à questão da embriaguez, ao longo dos anos, aí passou por diversas modificações, né? Mas hoje, o que nós temos? Hoje, então, é o seguinte,
Até 0,04 miligramas é tolerância, que é um possível erro do equipamento, né? Quando você está falando de bafômetro, né? Então, quando você fez o bafômetro, até 0,04 miligramas é tolerância. A partir de 0,05 até 0,29 é só infração de trânsito. Mas como você aplica a tolerância, então vai até 0,33, aplicando a tolerância, que tem que aplicar daí também, nesse caso, a tolerância de 0,04. Né? Então, até 0,33, a gente fica só na questão de infração de trânsito. Então, é uma multa de R$ 2.934 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Né? Então, isso é o que acontece com a pessoa que é flagrada, que consumiu álcool, que esteja entre 0,05 até 0,33. Identificando, né, como infração de trânsito. A partir disso, isso, identificando cima... a pena como infração de trânsito. Ele é notificado, o veículo é retido, chamam a pessoa habilitada para poder conduzir o veículo. A partir daí, né, fez o bafômetro, deu 0,34 ou mais, essa pessoa, então, além da infração de trânsito, nós temos aí também o crime previsto no artigo 306 do CTB. Né? Então, essa pessoa ela é presa em flagrante, é conduzida a uma delegacia. Lá na delegacia, se foi só a questão da embriaguez, é estipulado uma fiança e aí ele vai responder depois de liberdade. Né? Mas, se ele se envolveu num acidente, machucou alguém gravemente, aí o crime se agrava em função dessa questão, ou se morreu alguém, se agrava mais ainda. Aí não tem mais a questão da fiança. Aí ele fica preso e só o juiz é que pode, então, estipular uma fiança depois, se for o caso, né, se entender. Né? Mas, então, são essas diferenciações legais hoje com relação à questão da embriaguez. E conta um pouquinho do que você vê no seu dia a dia com relação a pessoas que são pegas dirigindo embriagadas. Bom, nesses 29 anos, trabalhando no trecho, eu acho que eu sou um dos policiais que mais foquei nessa questão da embriaguez ao volante, até por entender a gravidade que é, né, a questão da embriaguez. Então, tinha plantões, por exemplo, que eu fazia 4 flagrantes de pessoas embriagadas. Né? Já peguei situação, por exemplo, de pessoas que simplesmente desmaiaram ao volante no meio da pista, né? da gente ser avisado de que em um determinado local estava lá, esse veículo, chegando lá, a pessoa tinha praticamente desmaiado de tanto que tinha bebido. Pedimos para soprar o bafômetro ele só lê até 2 miligramas. Né? E aí o bafômetro só deu a informação assim, superior a 2. Estourou o limite máximo. Estourou o limite máximo, ele não fez a leitura. Está entendendo? Aí eu imprimi, dizendo que era mais 2. Entendi, meu Deus, será que é algum erro do equipamento? Né? E aí deixei mais 20 minutos e fizemos novamente. Ele continuou dizendo mais 20. Isso era umas 15 horas, 15 e pouca. E aí ele veio os familiares e tal, na delegacia, né? Pagaram a fiança, foi para casa. No outro dia de manhã, 8h30, eu era para ter saído do meu plantão às 8h, mas acabei me atrasando por alguma questão ali. 8h30 eu estava saindo, vejo que ele está voltando, que na época a gente recolhia a CNH e devolvia no dia seguinte. 8h30 está ele lá sendo trazido por alguém para buscar a CNH dele. 8h30 da manhã. Aí, antes de entregar, vamos ver se ele está bem, né? Porque não ia devolver a CNH, submetemos ao bafômetro. No outro dia, ele deu 0,34, ou seja, daria de prender ele novamente se estivesse dirigindo. Infração de trânsito. E aí eu perguntei, mas tu andou bebendo mais? Não, era ainda do outro dia para tu ver a quantidade de álcool naquele corpo. E por muita sorte, ele não causou um acidente mais grave. Por sorte. Ele disse que ele tinha bebido mais de 1 litro de uísque, alguma coisa assim. Então, para tu ver o absurdo, às vezes, que as pessoas cometem. Né? Então, esse é só um dos absurdos, né? Que você já deve ver. Estou contando um dos casos. Né?
Antunes, Permita-me falar um pouco da recusa, então, já por que favor, estamos no caso por favor. da embriaguez. E o cidadão que, por algum motivo, ele se recusa a fazer o teste do etilômetro, os efeitos administrativos são os mesmos do que ele tivesse soprado. Então, nós temos a infração da recusa, a infração de trânsito da recusa. Daí as pessoas dizem, mas eu tenho o meu direito, né, Manuel? A gente escuta muito isso, né? Eu tenho o direito de não produzir provas contra eu mesmo. Mas não é bem assim. Então, nós temos a partir de 2016, na Lei 13.281, que diz que a recusa também é considerada uma infração. E o pessoal diz, mas eu não soprei no bafômetro, eu não podia tal. Mas a recusa é uma infração de mera conduta, ou seja, ele não quis fazer o bafômetro, ele não quis fazer o teste do etilômetro. Então ele vai sofrer uma infração administrativa de trânsito também, que é o mesmo valor, 2.900 e alguma coisa, me fugiu agora os detalhes ali, 7 pontos no seu prontuário e vai responder depois um processo de suspensão do direito de dirigir, onde vai ficar impedido de dirigir por 1 ano, 12 meses. Mesma coisa que se fosse para a infração de ter soprado no etilômetro e comprovasse a embriaguez através do equipamento. Se me permite, Rafael, eu fazia, hoje não consigo fazer mais, mas eu fazia muitas palestras em empresas, quando tinha esse parte das empresas, ou nas escolas, né? O pessoal do ensino médio me chamava muito para palestra. E nas empresas, quando eu ia nas empresas, principalmente empresas metalúrgicas, né, que envolve máquinas e tal, eu costumava dizer para os funcionários ali daquela empresa, né? Perguntava, aqui na empresa que vocês trabalham, vocês têm, por exemplo, algum momento, quando tem um momento de descanso aqui na empresa, tem um barzinho ali que vocês, durante o trabalho, vão ali e bebem uma cerveja, bebem um trago e voltam a trabalhar com as máquinas aqui? O patrão permite isso? Ou se alguém chegar para trabalhar estando sob influência de álcool, vão deixar trabalhar nas máquinas aí? É possível isso? Aí o pessoal, é claro que não, né? Eu digo, pois é engraçado. O que é mais perigoso, será? Trabalhar aqui dentro dessa empresa, num lugar controlado, ou você pegar a direção do veículo e ir para uma rodovia movimentada, perigosa. Então, é uma questão de consciência, é uma questão cultural, que as pessoas colocaram na cabeça que não tem problema nenhum você ir num baile, num bar, em algum lugar, consumir bebida e pegar a direção. Eu bebi pouco, eu não estou caindo ainda. Mas, como disse o Antunes, os reflexos já não são mais os mesmos. O álcool causou ali uma influência nos reflexos, no comportamento da pessoa e o risco aumenta. Já existe um risco por si só, você pegar o carro e ir para uma rodovia onde você tem outros condutores, né? Isso já é arriscado. Agora, ainda num estado de embriaguez, potencializa isso e aí as tragédias acontecem, a gente vê todos os dias, né? Infelizmente, motoristas que não se dão conta disso, que acham que mesmo bebendo um pouquinho podem sim pegar o carro, que estão ok para isso, e a gente vê que não, né? Sim, e tem alguns condutores que até os outros falam para os colegas, né? Não, eu quando bebo fico melhor. E não é bem assim, a gente sabe que vai ter uma alteração no organismo dele. E quando se perguntou para nós aqui quais as situações mais esdrúxulas, né, as desculpas mais esdrúxulas que o pessoal alega, lá no Conselho Estadual de Trânsito nós julgamos recursos de multas, de embriaguez ou até mesmo de suspensão, em razão da embriaguez. E a gente pega cada história engraçada, né, Manuel? Cada história engraçada. Eu me recordo de uma ali há pouco tempo que o cidadão disse que ele bebeu porque ele era muito apegado à avó dele. E daí a avó dele havia falecido e ele, com saudade da avó, saiu para tomar umas cachaças, né, umas mais cervejas. E ele acabou, então, para esquecer e para matar a saudade da avó, resolveu tomar umas cachaçinhas. E acabou sendo abordado e flagrado dirigindo o veículo depois de ter feito o uso de álcool. E são muitas as histórias que o pessoal comenta, coloca ali para nós, mas é claro, o julgador, por isso que o nosso pessoal lá, o nosso colegiado, ele é preparado para saber quando uma história ela procede ou não, e claro, o julgamento ele é feito todo baseado em provas apresentadas no processo, então não é bem assim. E qual desculpa que o cidadão vai alegar quando foi
flagrado dirigindo embriagado. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Ponto. E dados apontam que cerca de 95% dos acidentes são provocados por imprudência dos motoristas. O que está por trás desse comportamento? Porque são acidentes que poderiam ser evitados. Esse comportamento envolve diversas situações, né? É o caso da embriaguez, que o cidadão foi dirigir embriagado, é o caso de excesso de velocidade e a pessoa não respeita a regra, não respeita normas, é o caso do uso do celular, é o caso de estar desatento só por estar desatento, né? Ou seja, sempre que ocorre um sinistro, teve alguma situação de comportamento errado ali. Não quer dizer que todos que estavam envolvidos tinham um comportamento errado, né? Tem 3 veículos envolvidos, um deu causa, um provocou, os outros 2 possivelmente estavam transitando de forma correta, mas infelizmente um acabou provocando, né? Então por isso que se diz que aí cerca de 95% envolve sempre comportamento. Ou seja, se a gente conseguir convencer as pessoas de que tem que melhorar o seu comportamento, a gente consegue diminuir muito. Por exemplo, uso do cinto, né? É um comportamento, é uma cultura até. Hábito. Né? É um hábito. Se você for olhar, metade das pessoas que morrem, elas estavam no banco de trás. Sem cinto de segurança. E só morreram porque estava... E assim, por exemplo, colisão frontal, né? Você pega uma via simples, uma rodovia simples, não uma via duplicada. Você vai ver que em torno de 52% das mortes é colisão frontal. E aí você vai ver, quem morreu muitas vezes não era o motorista. O motorista todo machucado, bateu de frente, metade do veículo quase destruída e o motorista conseguiu sobreviver porque ele estava de cinto. Daí você vai ver quem é que morreu, quem estava atrás. E aí você olha na parte de trás do veículo, você diz, nossa, se ele tivesse de cinto, nada o teria atingido ali. Então, se a gente só convencesse as pessoas de que tem que usar o cinto no banco de trás, independente das circunstâncias. Ah, mas só vou até ali. Ah, mas eu vou devagar. Não existe isso. Né? Então, embarcou no veículo não é a mesma coisa de estar em casa numa poltrona. O veículo está em movimento, você está em risco, não importa a distância. Então, o cinto, e principalmente no banco de trás, que é o lugar mais seguro do veículo, o cinto vai fazer toda a diferença. E aí, se a pessoa não quiser que o motorista obrigue, você só vai andar no meu carro se colocar o cinto de segurança. Eu faço isso. Eu já arrumei briga até com parente, sabe? Tá certo. É por amor, né? Às vezes passeando em casa de parente, me leva lá em tal lugar, aí eu olho, aparece 6 pessoas para embarcar num veículo que tem capacidade de 5. Eu digo, mas como assim? Isso aqui não é uma Kombi, né? Como que vai? É sobre não, isso. mas é criança, vai no colo. Não existe isso, pelo amor de Deus. Quer ficar bravo comigo, que fique, mas não tem cabimento. Né? Falando da questão comportamental, o tema do Maio Amarelo desse ano, tu sabe qual é, Rafaela? Tu lembra? Não lembro não, Antônio. Diz para nós qual é, Relembra pra gente. Qual é o tema do Maio Amarelo? Desacelere, seu bem maior é a vida. E se nós pegarmos o tema, não só do Maio Amarelo, mas das campanhas de trânsito em geral, aí para o ano de 2025, o tema é mais amplo do que somente desacelere, porque as pessoas pensam desacelere, leva seu pensamento para o acelerador do veículo, ou da moto, ou do caminhão, enfim. Mas não, esse tema é bem mais amplo, é você desacelerar da sua vida. Porque os pedestres apressados também são causadores de sinistro de trânsito. Ciclistas, motociclistas, então todos que são envolvidos no fenômeno chamado trânsito têm uma parcela de culpa. E as pessoas hoje, em razão da vida moderna, você pode ver, a gente que tem um pouco mais de idade, já sou aposentado, o Manuel não se aposentou ainda porque não quer, porque gosta de ficar trabalhando. Então a gente faz uma comparação entre a vida que nós temos hoje e 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente vivia mais tranquilo, não era? Parece que a vida não era tão agitada, não era tão acelerada. E hoje as pessoas elas se acostumaram a viver nessa correria desenfreada. E isso acaba influenciando. Eu sempre costumo dizer que o cidadão, ele se comporta no trânsito como ele vive no dia a dia.
Se ele dentro da sua casa, ele é um cidadão apressado, agitado, acelerado, no trabalho ele é agitado, ele vai acabar levando isso para o trânsito. É inevitável. Ele vai andar acelerando, né, com o pé lá no fundo, no acelerador, ele vai andar falando no celular. As pessoas hoje utilizam muito o celular. Eu, quando trabalhava lá em Joinville, lá no departamento de trânsito, um dia eu peguei os agentes de trânsito e fui para um cruzamento para fazer uma experiência com os agentes de trânsito sem usar o uniforme. E nós ficamos lá por 1 hora, só fazendo um levantamento num cruzamento bem movimentado lá em Joinville. E de 10 motoristas que paravam no cruzamento para esperar o semáforo abrir, 7 ficavam mexendo no celular. Então você vê como o celular hoje faz parte da vida das pessoas e como esse bendito aparelhinho causa hoje muitos sinistros de trânsito. Então, essa vida agitada das pessoas é que faz com que elas acabem se envolvendo em sinistro de trânsito. Por isso que a campanha Desacelere Seu Bem Maior é a Vida não é só para o motorista, é para todo mundo que faz parte do trânsito. E no trânsito todos nós fazemos parte. Até a mulher grávida com seu bebezinho desde da sua concepção, aquele feto já está fazendo parte do trânsito, porque já está com a mãe pela via pública, já está com a mãe por todo lugar. Então, todos nós que fazemos parte do trânsito temos que ter esse pensamento. Nos comportarmos, obedecermos às regras para pedestre, e pedestre, tem muito pedestre que, olha, esquece que ele tem que atravessar na faixa, atravessa em qualquer lugar, atravessa mexendo no celular, não obedece. Então, a partir do momento que todos nós tivermos essa consciência da obediência às regras de trânsito, com certeza nós teremos números menores aí de sinistros. O uso de celular é um grande provocador de acidentes. Vocês percebem isso também nas rodovias federais? Quer trazer algum caso que você tenha vivido para ilustrar para a gente? A questão é você identificar, a dificuldade é identificar que foi provocado pelo celular, né? Eu tive uma situação de um sinistro que eu atendi, que o causador estava conduzindo uma caminhonete, e ele invadiu a faixa contrária e pegou na lateral do caminhão. Sorte dele que não entrou na frente do caminhão, senão ele talvez nem contaria a história, né? Mas aí, quando a gente chegou no local, ele disse, olha, fui olhar no celular e quando eu vi já tinha invadido. Porque assim, tem estudos que dizem que quando você dá aquela olhada para ler uma simples mensagem no celular... Baixando só o olho rapidamente. Deu aquela baixada, você... fica em torno de 5 segundos desatento, por mais que tu pensa que está olhando para frente, né, porque a pessoa dá aquela olhada e olha para lá. Só que essa olhada para frente não foi suficiente para ele se dar conta da real situação que estava, né? Então, são 5 segundos. Um veículo a 80 km por hora, ele percorre 22 metros por segundo. Então pensa, 80 por hora, 5 segundos, quantos metros que tu andou, né? Multiplica, né? Então isso pode representar 5 segundos desatento de você sair totalmente da via ou invadir a contramão e bater. Então muitas ocorrências, muitos sinistros, que às vezes você fica sem saber como é que aquilo se deu, pode ter sim o celular, né, envolvido nisso. Então eu acho que é uma questão de a gente se reeducar, de desligar o celular enquanto está dirigindo, programar paradas de 1 hora, 2 horas, e aí sim, dá aquela parada, olha as tuas mensagens, responde, liga para alguém que te ligou nesse momento que tu estava dirigindo e que você não pôde atender. Ou seja, faz uma programação durante a viagem, né? Mas jamais ficar... clicando no celular, respondendo mensagem. Porque em 5 segundos você pode provocar uma grande tragédia na sua vida e na vida do outro. Quais são as rodovias mais perigosas de Santa Catarina, onde acontece o maior número de acidentes? Bom, assim, por sequência, né, a primeira rodovia que ocorre a maior quantidade de sinistros é a BR-101. Campeã. Segundo lugar, BR-282. Terceiro lugar, BR-470. Depois vem a 280, 116 e assim por diante, né? Mas a BR-101 hoje é uma rodovia toda concessionada, asfalto, dificilmente você vê, claro, ocorre, mas dificilmente você vê buraco, uma rodovia boa.
né? Mas é onde temos os maiores problemas. E aí você vai ver onde é que estão esses maiores problemas. Eles são concentrados na região aqui da Grande Florianópolis, na região de Balneário até Itajaí, e aí segue um pedaço até Joinville ali. Santa Catarina hoje, nós temos 32 pontos onde são apontados como os lugares mais perigosos, pontos mais perigosos, com maior quantidade de sinistros do Brasil. E por que esses lugares são tão perigosos? Justamente por ser essas travessias urbanas. A rodovia se transformou numa verdadeira avenida. E aí, qual é o maior, o veículo que se envolve mais nesse sinistro? Motocicleta. Justamente por causa dos corredores, né? Você tem ali uma grande quantidade, você pega aqui na Grande Florianópolis, você vê uma grande quantidade de motociclistas passando nos corredores. Em certos horários então, das grave. mortes que ocorrem nessas travessias urbanas aí, mais de 50% envolvem motocicleta. Mais de 50% envolvem motocicleta, justamente por essa característica, que eles vêm pelos corredores, numa velocidade às vezes absurda, qualquer manobra que um veículo está mudando de faixa, ocorre ali o sinistro, ou uma colisão traseira, porque um veículo entrou na frente. Enfim, então, são essas características que acabam resultando nisso, né? Aí você pega, por exemplo, uma rodovia simples como a 470, a característica dos sinistros já muda um pouco. A questão das serras, que você tem tombamento de caminhões que provocam acidentes graves, e aí você tem essa situação. A 282 também, mesma coisa, você tem a situação urbana aqui no início, porque, por exemplo, aqui a Via Expressa faz parte da 282, né? Que aí tem essa característica urbana também, mas depois você tem muitas serras ali que você tem essa situação de sinistros graves envolvendo tombamento de caminhões e tal, e às vezes com um grande número de vítimas, né? Então essas são as circunstâncias e as situações aí de gravidade nas rodovias federais. Antunes, o Manuel trouxe aqui a questão das motos nas rodovias federais, e nós temos dentro das cidades os patinetes, que virou uma epidemia e que tem provocado acidentes gravíssimos. A resolução do CONTRAN, ela veio classificar esses tipos de veículos. Autopropelido, que é a palavra da moda para a gurizada e hoje na mobilidade urbana. Então, os autopropelidos envolvem ali os patinetes elétricos, algumas scooters, aqui, que são aquelas do pneuzinho mais largo, tem algumas medidas também, até 1,30 m entre eixos, é um autopropelido, mais do que 1,30 m já se classifica como ciclomotor, mas eu quero falar aqui na situação dos autopropelidos, que são os menorzinhos. E os autopropelidos hoje já são responsáveis no estado por 6 mortes de adolescentes, de jovens com menos de 15 anos. Então já está muito trágica a situação. E mais em torno de 180 feridos e uma criança com a perna amputada, em razão do uso incorreto desses veículos. Não é veículos, desses equipamentos, desses objetos. Então, o alerta que nós damos para os pais e responsáveis, que ao adquirirem um autopropelido para o seu filho, que tenham consciência que as consequências deles utilizarem aquele objeto podem ser as piores possíveis. Então, muitas vezes até os pais, para se livrar da responsabilidade de levar o filho para a escola, para natação, para o esporte, qualquer coisa, dão um autopropelido, você vira filho, e não é assim. Hoje, a mobilidade urbana, ela está, vamos dizer assim, muito sufocada em razão de muitos carros, bicicletas, muitas pessoas, e você entregar um autopropelido para o seu filho sem que ele tenha consciência do uso correto dele, até do equipamento, embora não se exija um equipamento, mas o capacete já está comprovado lá em Brusque, tivemos agora recente. Uma menina caiu com um autopropelido, bateu com a cabeça no chão, mas estava com o capacete, salvou a vida dela. Então, é necessário que os pais tenham consciência e que ensinem, que eduquem os seus filhos do perigo que é esse tipo de equipamento para eles. Que pode virar uma arma caso não seja usado adequadamente. Que pode virar uma arma. Vamos falar um pouquinho sobre conscientização. Vocês trouxeram aqui números preocupantes, gravíssimos, altos de acidentes, feridos, de mortos, números que têm crescido. Como reverter esse quadro? Como que está hoje a questão de campanhas de conscientização das pessoas e como deveria ser? Quem quer começar? Pode ser. A redução dos sinistros de trânsito, ela passa por 3 pilares básicos,
que é a educação. Eu trabalho muito, embora fui quase 30 anos da fiscalização, mas eu já me bandei para o lado da educação, porque eu acho que a educação traz melhores resultados. Nós temos então a educação para o trânsito, temos a engenharia das vias e a sinalização e também a parte da fiscalização. Essas três juntas aqui que constituem os 3 E's do trânsito, fazem que se eles forem bem trabalhados, eles vão ter bons resultados. Mas eu vejo que a educação para o trânsito é a mais importante. A fiscalização é super importante também, porque se não tiver a fiscalização, não vai funcionar. Mas eu vejo assim que hoje nós temos que trabalhar muito a mentalidade, o comportamento, a formação de comportamento das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque se aquele pai que sai para fazer uma ultrapassagem na rodovia e o filho porque diz, pai, não vai porque é perigoso, com certeza o pai não vai e ele vai escutar o filho. Ele vai usar um telefone celular e o filho diz, pai, é errado você usar o telefone celular. O pai vai ficar com vergonha do filho e vai deixar de usar o telefone celular. Pai, usa o cinto. Eles vão acatar o que a criançada fala. Então eu penso que hoje a educação para o trânsito é o pilar mais importante para que a gente consiga ter aí realmente baixos índices de mortalidade, de sinistralidade. E é claro, a fiscalização eu deixo para o Manuel, que é perito na fiscalização com a sua equipe lá na rodovia, e a engenharia, os nossos engenheiros de trânsito, que têm que trabalhar muito bem o planejamento das vias, a geografia das vias, mas o mais importante ainda que eu digo, porque eu faço um trabalho no estado junto aos prefeitos dos municípios, e eu vejo assim muito prefeito que não quer incentivar a educação para o trânsito, não quer incentivar a fiscalização. Então, a hora que os gestores tiverem a consciência de que o trânsito é coisa muito séria, eles trabalhariam cada vez mais, não só a educação, como a fiscalização, como a engenharia, para deixar para o seu munícipe um trânsito com melhor gestão, porque o trânsito ele é qualidade de vida. Isso que os prefeitos precisam saber. Uma boa gestão significa qualidade de vida para os seus munícipes, para os seus cidadãos. Porque quantos problemas recorrem de um acidente, não é só o acidente, o acidentado vai para um hospital, quer dizer, questão de grana pública, de dinheiro público investido em saúde, em recuperar essas pessoas que vão para os hospitais também, né? Eu até fiquei triste esse dia que falando com um prefeito, ele disse para mim que ele não priorizava tanto administrar o trânsito porque ele tinha que comprar uma ambulância. Ou seja, ele pensava em recolher o cidadão lá caído na via do que prevenir para que aquele cidadão não caia na via em decorrência de um sinistro de trânsito. Então veja o pensamento de alguns gestores que nós temos. Mas nós temos que mudar isso, né? Nossos gestores têm que pensar diferente. Fica o apelo, né? Fica o apelo. Só para complementar o que dizia o Antunes com relação à questão da engenharia, eu fiz uma pós de perícia de acidente de trânsito, uma época atrás, e o meu trabalho de conclusão, ele foi na BR-470, eu peguei 100 quilômetros da BR-470, de Apiúna até em cima da Serra de Pouso Redondo, peguei esse trecho aí para estudar. E aí eu peguei a estatística de ocorrências de acidente nos últimos 5 anos e fui ver de 100 em 100 metros onde ocorreram. E aí eu levantei 15 pontos mais, assim, os 15 pontos que mais ocorreram. E eu fui para esses 15 pontos olhar por que ocorria ali e não lá, entendeu? Por que tá... Aí eu fiz o gráfico aparecia assim, em determinado lugar aqui, aí passava aqui, lá de novo. Então, o que tinha nesses pontos que ocorria? E aí eu fui ver que era cruzamentos, curvas. Então, assim, as ocorrências ocorrem por comportamento, sim, porque aquela curva é para passar em 80, o camarada vem a 110. Só que, se a engenharia olhar que está ocorrendo muito ali e diz, vamos melhorar um pouco essa curva aqui. Vamos agir aqui para deixar mais seguro, por mais estúpido que seja o camarada que não respeite as regras, mas assim, é nesse cruzamento aqui. Mas, por exemplo, eu peguei a quantidade de acidentes que tinha dado nos últimos 5 anos, num determinado cruzamento, e apliquei a questão do custo por acidente, ele dava o dobro do valor que se fosse para construir um elevado ali. Olha isso. Está entendendo? Com a metade do custo, você faria um elevado. E com um elevado, você eliminaria aquele cruzamento. Então, assim, eu penso que a engenharia de trânsito tem que se valer mais da questão da estatística, olhar para a estatística, ter esse olhar de dizer, não, ok, é comportamento, mas vamos deixar mais seguro aqui, vamos fazer um elevado aqui, vamos tirar
vamos fazer uma rótula onde está dando... Tem que ter esse olhar sempre, né? Então, eu acho que realmente são essas questões. E a fiscalização, eu penso que agora, com a inteligência artificial, a gente pode evoluir e evoluir também a legislação para que seja possível cada vez mais você usar equipamentos inteligentes, porque você não tem agente suficiente para entrar em todos os lugares e fiscalizando. Que a pessoa se sinta em qualquer lugar das vias vigiado, fiscalizado. É o jeito, né? Você colocar equipamentos e com legislação que seja possível. Passou com o celular, foi flagrado por uma câmera, notificação imediata. Temos que evoluir para isso, infelizmente. A tecnologia, né, a favor aí usar a tecnologia, mudar algumas legislações para tornar possível para que a fiscalização seja mais eficiente. Porque nós nunca vamos ter quantidade de agentes suficiente para estar em cada esquina de uma rua, cada curva de uma rodovia. Nunca vai ter isso. Não é impossível. Mas tecnologia, câmera não é tão caro assim para você colocar, né? Então, eu penso que tem que se evoluir para isso, para que a gente possa ter realmente um trânsito mais seguro. Tudo isso é importante, é fundamental, mas tem que começar também por mudar a consciência de cada motorista, de cada um de nós, né? De nós repensarmos a forma que nós estamos usando o carro, como é que nós estamos agindo no nosso trânsito, ou seja, sermos mais conscientes, mais presentes, para que cada um de nós ajude a diminuir esse grande número de acidentes. Por isso a gente insiste tanto, né, Antônio, na questão da educação de trânsito, né? A gente direto vem trabalhando nas escolas, nas empresas, até em igreja eu já fui fazer palestra, né? Porque a gente acredita nessa questão da educação. Não tem como mensurar, né? Você foi numa empresa, deu uma palestra, quantas pessoas eu convenci ali? Não tem como mensurar isso. Mudei, não mudei, mas mesmo Plantou assim... a sementinha. Mesmo assim, sem saber, a gente tem. E eu penso que a gente tem que convencer os governos a mudarmos a legislação e incluir na escola, na grade, a educação de trânsito. Fundamental. Para que as criancinhas desde pequenininhas já comecem e aí, para as próximas gerações, aí, quem sabe, a gente comece a trabalhar melhor essa questão da consciência. Porque eu lembro, na minha infância, a nossa consciência ambiental era quase nada, né? A gente não se falava em consciência ambiental. Mas se começou um trabalho tão pesado, ali na década de 90 para cá principalmente, né, se acentuou a questão de trabalhar na escola, a questão da consciência ambiental, que hoje até pessoas mais idosas, né, mudaram a sua consciência incutiram ambiental. Isso, né? Foi tão maçante o negócio, então nós temos que fazer o mesmo com a questão da educação de trânsito. Temos que massificar para que isso atinja o maior número de pessoas, de que esse comportamento que temos hoje, ele não é adequado. O nosso tempo está encerrando. Tem algo que vocês queiram falar ainda? Alguma mensagem que vocês queiram deixar rapidinha para os nossos telespectadores, para a gente encerrar? Eu quero deixar uma mensagem para o nosso catarinense. Eu peço para que você, catarinense, nos ajude o Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina a trabalhar cada vez mais o Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E pedimos para você que obedeça às regras e que você e sua família não façam parte das estatísticas, porque isso é muito triste. Então, cumpra as regras, nos ajude e viva cada dia melhor. Saúde para todo mundo. Muito bem. Manuel, quer deixar um recadinho? Da mesma forma, a gente pede que as pessoas sejam responsáveis, né? Se preocupe não só com a sua vida, mas com a vida das pessoas que estão no veículo. Ou seja, pedindo que use o cinto, tendo paciência, programando as suas viagens, né? Para não tirar a diferença na estrada. Eu vejo que muitas vezes as pessoas desrespeitam as regras em função de não ter um planejamento das suas viagens, né? E com isso, se a gente tiver esses cuidados, a gente consegue diminuir essas estatísticas. Muito obrigada, Antunes. Obrigada, Manuel, por estarem aqui deixando esses alertas tão importantes, né, para quem nos assiste, para que cada um de nós tome consciência e faça parte da mudança de comportamento e que a gente possa, daqui a algum tempo, diminuir bastante
esses números de acidentes, de mortes, de feridos, que é tão triste, né? Muito obrigada pela participação. Obrigado, Rafaela. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Rafaela. Vamos então encerrando. Vamos conversar de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa, sempre com muita informação de qualidade pensada em você. Até lá!